todos. É uma grata alegria estarmos aqui nessa ocasião. Eu inicialmente agradeço a generosidade do convite e, como a Nara disse, nós tivemos aí a feliz oportunidade nessa encarnação de realizarmos a nossa evangelização no Jamil, lá na rua Capitão Anselmo. E eu confesso que até então nós já fizemos a nossa graduação, recentemente concluí um curso de pós-graduação, mas a grande universidade dessa nossa existência, eu tenho consciência, que foi esse período de evangelização que é tão valioso para nós. Então eu tenho aí essa gratidão para com essa casa, com aqueles que foram responsáveis pela fundação dessa casa, por aqueles que foram nossos evangelizadores e por todos vocês que hoje estão trabalhando nessa casa. Então fica o nosso carinho, a nossa gratidão por esse privilégio que nós tivemos aí a oportunidade de desfrutar. Eu cumprimento também aos companheiros que estão nos ouvindo à distância pela internet, ao mesmo tempo também cumprimento aí os companheiros que são responsáveis por essa tecnologia. E eu admito que mesmo à distância em São Paulo, durante essa semana, tive a oportunidade de acompanhar boa parte dessa jornada e por conta desse recurso tecnológico, né? E admito que vi com total perfeição. Bom, nós estamos aqui por conta do tema que é o eixo central dessa jornada de estudos, que corresponde à data comemorativa do Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos, o que se completou em 15 de abril deste ano. E a proposta de reflexão que nos foi passada foi o tema manancial de amor. E eu confesso que desde o momento em que recebi este convite, fiquei questionando qual que seria o rumo a tomar dentro desta proposta, ou seja, falar sobre manancial de amor vinculado à temática central, que é os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E admito que senti muita dificuldade em tentar decifrar qual seria o rumo dessa trajetória. Porque manancial de amor, ao mesmo tempo que pode ser tudo, pode ser nada se nós não tivermos a real compreensão de qual o sentido e alcance dessa expressão. Manancial. E busquei então tentar aí estabelecer um critério que me auxiliasse e dividir essa nossa fala em 3 pontos, em 3 partes. A primeira delas, será que realmente o Evangelho segundo o Espiritismo é um manancial de amor? Esse seria o nosso primeiro plano de trabalho. Depois, será que, e como um desenvolvimento desse primeiro plano, será que o Espiritismo poderia ser o consolador prometido sem o Evangelho? E, após isso, como diz a letra da música, se o Evangelho não pode ser só um livro de prece, mas tem que ser um roteiro para o nosso dia a dia, quais são os efeitos práticos do Evangelho para nós que estamos reencarnados no Brasil? Então vamos aí tentar trilhar esses 3 pontos.
o que vem a ser um manancial? E aí o dicionário nos auxilia, e o dicionário OAS define manancial em uma de suas diversas expressões, um de seus diversos sentidos e acepções desta expressão, que manancial significa um princípio ou fonte abundante de algo. Princípio ou fonte abundante de algo. E aí eu fui buscar um recurso para tentar melhor exemplificar o significado dessa expressão. Identifiquei na força das águas. Se há algo na terra, na natureza, acessível aos nossos sentidos, que talvez possa melhor exemplificar o que significa manancial, acredito eu que esteja na força das águas. A água é o recurso natural mais abundante do planeta, e é ela que tem condição de, por meio de usinas hidrelétricas, de nos fornecer uma das energias mais potentes do planeta, de maior alcance, que permite iluminação de cidades, de nossas casas, o nosso bem-estar, permite que avancemos de uma forma ou de outra na nossa caminhada. Então nós vamos usar muito deste recurso, desta comparação do manancial com esta figura que nós encontramos na natureza. E por que seria o Evangelho, e aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, isso precisa ficar bem claro, porque essa é a proposta desta jornada, e não o Novo Testamento. Por que seria o Evangelho segundo o Espiritismo um manancial de amor? E aí nós vamos dividir essa análise em duas etapas. Primeiro, quais seriam as razões gerais? Por que razões gerais? Razões gerais porque são aquelas que servem tanto para o Evangelho segundo o Espiritismo, como também para aquele que constitui o Novo Testamento. E depois, a partir disso, nós vamos entrar nas razões específicas do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, como razões gerais, nós vamos ter aqui o caráter universal do Evangelho. E Kardec, na introdução do Evangelho, diz que trata-se de um código de moral universal. Universal por quê? Porque atinge a todos nós, independentemente de credo, de convicção filosófica, de nacionalidade, de etnia. O Evangelho, ele tem esse alcance universal. O seu destinatário é o Espírito, independentemente de onde e de que maneira ele esteja situado nesse grande cosmos universal. Além disso, é uma fonte que jorra num sentido único. Então vamos relembrar aquela figura das águas, imaginarmos uma correnteza, um rio, que vai naturalmente num único sentido e, portanto, funcionando como uma verdadeira bússola espiritual. Essa também é uma outra razão geral de admitirmos ser o Evangelho um manancial de amor. Assim como aquela força das águas é uma fonte renovável e inesgotável. A todo momento que ele está à nossa disposição, por todos os instantes. Sempre que precisamos dele, temos absoluta certeza de que haverá recursos
recursos à nossa disposição. E isso por toda a eternidade. Temos aí essa imagem que bem exemplifica esta característica. E dentro desta figura de bússola espiritual, qual é a sua direção? O sentimento, o afeto, o nosso coração. Isso que caracteriza de modo bem especial o Evangelho de Jesus. Essa fonte que é inesgotável, que caminha numa única direção e que tem como destinatário tocar o nosso coração, mexer com o nosso sentimento, com o nosso lado afetivo. E isso tem uma importância muito grande porque repercute em nós, uma vez alcançado esse objetivo, repercute na família, na sociedade, no trabalho, em todo o cosmos. E cada vez mais a ciência vai admitindo, sobretudo por meio da física quântica, a potencialidade da força do Espírito, da força do universo, em permitir que haja aí alguns saltos que levam o ser à evolução. Agora, essas são características, razões, melhor dizendo, gerais, que servem tanto para o nosso Evangelho quanto para aquele que está constituído no Novo Testamento. Mas quais seriam as razões específicas do Evangelho segundo o Espiritismo, a ponto de justificar esta categoria de manancial de amor? A primeira delas, o momento em que ele surge, constituído em pleno século XIX, num século que é caracterizado por conta de um movimento de muito racionalismo, de reflexões em relação à realidade posta, no momento em que a sociedade, em boa parte do nosso mundo, passa de alguns estados políticos absolutistas, centrados no poder, caminhando aí para algumas transformações em que esses estados vão sendo quebrados. Há aí um questionamento da ordem posta, no momento em que também há um predomínio de um materialismo, de um ceticismo, ou seja, de ausência de Cristo. Então, o momento em que surge o Evangelho permite-nos também identificar aí uma fonte de um manancial de amor aí do Pai e de Cristo, em permitir que a humanidade tenha acesso a este instrumento em que ela possa ser tocada no seu coração. E aí permitir uma revolução interna em relação ao ambiente que está posto, que é de materialismo, de ceticismo, de um predomínio da razão, de um consumismo, e aí eu já falo do nosso tempo, porque 150 anos num ambiente de história não é nada, e isso faz com que nós reconheçamos o Evangelho ser um manancial de amor. Portanto, o contexto histórico em que ele surge permite-nos identificar aí uma intervenção do Cristo que bem exemplifica o seu amor para com a humanidade. Um outro ponto: se o racionalismo, num determinado momento, ele permite aí
que o ser humano, se apegar de modo muito fanático a isso, se perca em relação ao afeto, às coisas do coração, ao sentimento. Por outro lado, também há o benefício de que, a partir da razão, torna-se mais fácil compreender os valores cristãos. A dificuldade que havia lá atrás, há 2000 anos, de entendermos o significado, o alcance do que Cristo estava querendo nos dizer, com a razão mais bem instruída e mais bem avançada nesse caminhar, torna-se mais fácil compreender os valores cristãos. E aí também identificamos esse manancial de amor, porque Cristo nos permite compreender o seu Evangelho, mas agora sob uma outra condição. E ele surge, o Evangelho segundo o Espiritismo surge fundamentalmente graças à figura de Allan Kardec. Por mais que nós tenhamos ali uma obra recheada de diversos autores, Kardec, no seu papel de sistematizador, codificador da doutrina, especialmente do Evangelho segundo o Espiritismo, teve uma função essencial. E colocar o desenvolvimento dessa obra em suas mãos também é algo fruto deste manancial de amor, e que nos possibilitou ter um Evangelho da melhor maneira que ele poderia surgir naquela ocasião. Kardec, para concluir, desenvolver e concluir o Evangelho, precisou se isolar, se recolher. E isso foi de fundamental importância para produzir a obra que hoje nós temos. E logo na introdução, nas primeiras linhas da introdução do Evangelho, Kardec divide o Novo Testamento em 5 partes: os atos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja e o ensino moral. E ele afirma o seguinte: os 4 primeiros, os atos da vida do Cristo, os milagres, as profecias e aquilo que serviu para estabelecer os dogmas da igreja, até agora são fontes de diversas controvérsias. Agora, o último aspecto não. O ensino moral é algo, e aqui ele remete àquele alcance universal do Evangelho, é algo que há um consenso. Pode haver uma diferença aqui, outra acolá, mas na essência há um consenso. Podemos admitir que há um consenso. E ele extrai esse ponto e desenvolve o Evangelho todo em cima desse aspecto. Esse é o objeto de estudo, análise e desenvolvimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Um outro aspecto que também nos permite identificar aí esse manancial de amor. Isso ele diz logo na introdução. Após delimitar qual seria o foco do Evangelho, ele nos dá o método que ele utilizou. E qual foi esse método? O de potencializar esse ensino moral, ou seja, torná-lo o mais abrangente possível, fazer com que ele alcance realmente o maior número de pessoas, portanto, se universalizando. Portanto, o Evangelho, ambos os Evangelhos, o Novo Testamento e aquele analisado e interpretado conforme a doutrina espírita, tem esse viés universal. Quando falamos em Evangelho, não estamos falando
em espiritismo. Não estamos falando em catolicismo ou qualquer outro ismo. Ele é para toda a humanidade, e Kardec deixa isso muito bem claro na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec expõe que esse é o método que ele vai usar. Por quê? Para tentando simplificar ao máximo aquilo que ficou de forma obscura, muito mais por conta de nossa ignorância, da nossa dificuldade em aceitar e compreender as lições do Cristo quando passadas direta e inicialmente por Ele próprio. Kardec tem aí a missão de traduzir isso de um modo mais claro, mais popular, de modo a atingir aquela finalidade de ampliar o acesso. E essa peculiaridade de Kardec, essa sua sensibilidade em verificar a necessidade de realizar isso, também é uma fonte que nos permite compreender o Evangelho segundo o Espiritismo como um manancial de amor. E qual a finalidade do Evangelho, que também nos é dada por Allan Kardec? É que ele possa ser um roteiro, é que ele possa reverter num efeito prático, para que possamos aplicá-lo na nossa vida de relações pessoais, quaisquer que sejam elas. Essa é a finalidade do Evangelho. É conformar a nossa conduta individual à moral do Cristo. É fazer com que nós tenhamos esse parâmetro, que é o Cristo, de modo muito claro, e que possamos reverter isso na nossa vida diária, no nosso mundo de relações. Algumas características desta obra que também nos dá aí absoluta certeza de que é um manancial. Ela é uma obra coletiva. As anteriores também são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas é no Evangelho que nós verificamos com tamanha clareza diversos espíritos que participaram dessa obra. São Luís, Santo Agostinho, São Vicente, Fenelon, Espírito da Verdade, entre outros. E isso também revela esse manancial de amor, porque se fosse uma obra de uma única pessoa, de um único espírito, a sua verticalidade, a sua profundidade seria bem menor. Isso porque diversos grandes espíritos, trabalhando em conjunto, sem dúvida alguma, produzem algo muito melhor que apenas um ali isolado. É um ponto de vista contra, se assim podemos estabelecer essa relação, inúmeros outros do mesmo calibre. É aquela soma que o 1 mais 1 não é 2, o 1 mais 1 é 4, é 8, é 16. Portanto, esta universalidade na composição desta obra também representa aí um manancial de amor nela contido. Uma outra característica que nos permite identificar o manancial de amor nesta obra, ela vem após o desvendar da realidade espiritual, ou seja, facilita a compreensão de seu conteúdo. A vida espiritual havia sido desvelada, especialmente por meio do Livro dos Espíritos. E isso facilita a compreensão das lições do Cristo, porque elas são permeadas pela realidade espiritual esclarecida,
é a razão trabalhando em favor do sentimento. Aquela função de bússola espiritual, ela se potencializa porque a razão passa a funcionar como uma alavanca a tocar o nosso coração. E dentro disso, nós vamos partir para a segunda parte. Será que o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, seria o Consolador prometido, como está ali no Evangelho segundo o Espiritismo? Seria a terceira revelação sem esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos recordar qual foi a primeira obra das obras básicas: o Livro dos Espíritos. A segunda obra, o Livro dos Médiuns. Faço questão de descrever isso, porque às vezes nos equivocamos e acreditamos que o Evangelho vem logo após o Livro dos Espíritos, quando não é verdade. Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Será que seria possível a doutrina espírita se constituir dessa maneira? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Será que esta sequência foi algo casual ou significa uma emanação do amor do Cristo? Vamos perceber que o Evangelho, ele se encontra bem no meio desta construção doutrinária. E num texto em Obras Póstumas, os guias de Kardec dão uma mensagem na qual, quando é publicado o Evangelho, dizem o seguinte: o edifício está pronto, pode retirar os andaimes. O que significa isso? A estrutura, a espinha dorsal da doutrina espírita está pronta com o advento do Evangelho. As obras seguintes, se não existissem, não haveria prejuízo à doutrina dos Espíritos, porque o edifício já estava pronto. Agora, sem o Evangelho, não teríamos a doutrina dos Espíritos. Isso por quê? E aí a indagação: será que essa sequência foi casual ou é uma emanação também do amor do Cristo? O que faz nós termos uma outra justificativa para afirmar que se trata, pois, do manancial de amor. O Livro dos Espíritos nos traz os fundamentos básicos, nos traz o alicerce. Fala das causas primeiras, da vida espiritual, das leis morais, das consequências de nossos atos, da vida futura. O Livro dos Médiuns, que vem na sequência, ele tem a função de nos demonstrar de forma racional, demonstrar, ou seja, comprovar, que aquela primeira obra, que se denomina o Livro dos Espíritos, ou seja, ela é fruto desta comunicação do plano espiritual com o plano terreno, é verdadeira. E com isso vamos percebendo que essa sequência, ela é absolutamente lógica e necessária. Quando o alicerce está pronto, a obra seguinte vem e, ao falar do método que foi usado, ao começar a obra dizendo existem espíritos, ao demonstrar os diversos tipos de mediunidade, em outras palavras, ela está comprovando a veracidade da primeira obra. E o Evangelho, pois, ele vem após
esses fundamentos da doutrina estarem bem postos. Deus, a vida espiritual, as leis morais e a vida futura. Ele vem, pois, quando estamos aí melhor empoderados, melhor capacitados de compreender essa realidade espiritual de um modo racional, de um modo claro, de um modo preciso. Ele vem após a prova da existência dos espíritos e dos mecanismos de comunicação dos espíritos, o que reforça, então, a possibilidade de, ao estudarmos o Evangelho, compreendermos aquelas narrativas de diversos espíritos como sendo algo real. Seja pelo conteúdo, seja que ali está colocado, seja também por aquelas estruturas anteriores que compreendem as obras básicas. E aí fica a nossa conclusão desta parte, que toda essa sequência, muito bem elaborada, muito bem organizada, ela também reflete uma coordenação racional e amorosa por parte daquele que está por trás de toda essa codificação e que exerce ali um papel de um verdadeiro comandante de diversos soldados que compõem esse exército do bem, esse exército do Cristo. A terceira parte: qual é o efeito prático do Evangelho segundo o Espiritismo? O que nós devemos realizar a partir do acesso a essa fonte inesgotável, cujo objetivo é tocar o nosso coração? E aqui eu vou fazer uma delimitação do tema. O efeito prático disso para nós que estamos reencarnados no Brasil. Por que isso? Porque é aqui que é o nosso atual projeto reencarnatório. E de nada adianta, pois, nós queremos identificar qual que é o nosso passado, aonde foi a nossa encarnação anterior, sendo que atualmente é aqui que nós nos encontramos. E se é aqui que nós nos encontramos, há uma razão de ser. E é aqui que nós, pois, devemos colocar os nossos esforços para realizar a aplicação das lições do Evangelho. É preciso, pois, conhecermos a história brasileira, seja numa perspectiva humana, seja numa perspectiva espiritual. É preciso conhecermos a realidade brasileira para termos condições de modificar essa realidade, de transformar a realidade, sobretudo a partir de uma perspectiva espiritual. A obra que melhor exemplifica o vínculo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso papel aqui no Brasil é a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, a partir do espírito Humberto de Campos. Esta obra tem um papel fundamental, porque, segundo Emmanuel, no prefácio desta obra, a finalidade dela é explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno, ou seja, no momento em que nós estamos vivendo. Qual é a finalidade do Brasil? E, portanto, se não é à toa que aqui nos encontramos, qual seria o nosso papel? Emmanuel, ainda no prefácio dessa obra, destaca qual a finalidade do Brasil segundo a espiritualidade e afirma o seguinte: que o Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, por conta desse manancial de recursos naturais que há nas terras brasileiras, mas também
o Brasil está destinado a ser o celeiro de claridades espirituais de todo o orbe. O Brasil é uma potência sob o ponto de vista natural e temos aqui recursos naturais dos mais abundantes no planeta. O Brasil também está destinado a ser uma fonte abundante de claridade espiritual. E qual é o meio estratégico para alcançarmos essa finalidade projetada pelos Espíritos? Inundar todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Vamos por parte, porque é uma frase curta, mas de extrema importância. Inundar todos os campos das atividades humanas, ou seja, atividades que nós realizamos enquanto espíritos reencarnados, seja na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na sociedade em que estamos inseridos, seja um ambiente público, seja um ambiente privado. Inundar esses campos das atividades humanas com uma nova luz. Qual é essa luz? A luz do Evangelho. É permear as atividades humanas com os ensinamentos do Evangelho. E é por meio desta condição que nós vamos, aos poucos, fazer com que o Brasil cumpra essa finalidade espiritual de ser a pátria do Evangelho. Portanto, a importância de nos evangelizarmos, de bem compreendermos e internalizarmos o Evangelho, para colocarmos isso em prática em toda e qualquer atividade humana, não só na casa espírita, na igreja, no templo budista, mas falando com aquela pessoa que ora vive nas ruas, a vendo e permitindo que ela nos veja, acolhendo qualquer pessoa, independentemente da situação que ela se apresenta, resultado do seu livre-arbítrio, independentemente do gênero, independentemente do seu passado, independentemente dos atos que pratica, que praticou, que deixou de praticar. É esse movimento acolhedor, inclusivo, considerando o outro como efetivamente o nosso irmão, que nós iremos traduzir as palavras postas no Evangelho em condutas conforme a moral do Cristo. Qual seria, meus caros amigos, em uma palavra, a síntese de todo esse manancial de amor? Se tivéssemos que sintetizar em uma palavra o que o Evangelho nos quer mostrar, é a necessidade de nos encorajarmos, de pegarmos toda aquela potência que está posta nesse manancial de amor e levantarmos e caminharmos adiante, independentemente do que ocorreu, do que fizemos ou do que deixamos de fazer. É preciso que tenhamos coragem. É isso que é, a meu ver, a principal mensagem do Evangelho de Cristo, e que é que o Evangelho segundo o Espiritismo procura nos indicar. A prova disso, meus caros amigos, é que se manancial é uma fonte abundante, e se manancial de amor é uma fonte de amor abundante, ela tem que necessariamente ter uma nascente. Essa fonte tem que ter um princípio, ela tem que ter um início. Quem já foi à Serra da Canastra e teve a oportunidade de ver a nascente do Rio São Francisco,
vai perceber que é algo pequenininho. E quem já foi na divisa de Sergipe com Alagoas, vai ver o velho Chico, que é o Rio São Francisco, e constatar que ali as águas são abundantes, que se principiam aqui, numa nascente pequenininha. O que quero dizer com isso? A nascente revela o manancial. E aí nós precisaremos voltar e melhor compreendermos a nascente. E aonde está essa nascente? A nascente está no início do Evangelho, no seu prefácio. E faço questão de ler. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Prestem atenção em cada palavra. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Homens, nós nos convidamos ao divino conselho. Vejam a mensagem de encorajamento. Nós nos convidamos ao divino conselho. E agora isso fica mais claro ainda. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizeis, do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, do Espírito da verdade. Muito obrigado.